a palestra, né? Isso, é aquela tela do Inova, Isso, tal, isso. com Brilhando título. a Aham, proatividade na gestão, isso. o serviço de TIC na Bacana. produção. Eu estou escrevendo, mandando um e-mail para vocês com essa imagem que ela pediu. Ó, Breno, Cleiton, vai me falando o e-mail aí, por favor. Gutenberg. O e-mail, Só, não, o seu eu já coloquei. breno.vercosa. Aham. Eu estou pegando de todo mundo aqui. Neander, Eu tô fora da VPN, eu não consigo nem te ajudar. Sérgio Rocha. Seu é Sérgio ponto o quê, Sérgio? Sergio.rocha@prodenge.gov. Beleza. Cleiton eu já Eu, coloquei. Guti Passos. Eu vou atender. Leito Paulo Ferreira. O seu eu coloquei aqui, Cleiton. Beleza. Alô? Bom dia. Ah, tá ok, pode deixar subir. Nossa senhora. Ah, não, até que tem. Elisa saiu com um carro, tem a nossa vaga ali embaixo. Pior que eu tô no meio de uma apresentação. Deixa eu ver se eu consigo descer encontro com eles ali embaixo, mas eu poderia deixar lá. Aí na hora que eles pararem aqui embaixo, que eles devem subir com a malha, esses trem, aí eu oriento para eles qual que é a vaga lá embaixo, para eles encostarem lá. Não sei se Elisa fez, eu acho que não, viu? Nossa. Eles vieram ontem e voltaram hoje para trazer os armários. É dar um orçamento melhor, o nome dos dois eu não sei. Liguei para vocês aí no e-mail. Mas é os dois Beleza. mesmo que tiveram ontem para tirar os armários. Isso mesmo. Tá ok, então. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Se vocês tiverem dúvida aí para alterar, é só me falar que eu passo o caminho para vocês. Como é que altera, Flávio? Você vai nos 3 pontinhos. Do browser lá em cima. Não. Você está na janela da videoconferência. Aí embaixo, onde tem assim, você está apresentando, levantar a mão, no final tem 3 pontinhos. Ok. Você Alterar clica nele e plano. clica em alterar plano de fundo. Aí você salva essa imagem que eu mandei no e-mail e coloca ela. Quando você vai alterar plano de fundo, ele já vai ter umas imagens padrão. Aí tem Beleza. um maisinho que é onde você busca essa imagem que eu acabei de enviar. E aí, quando seleciona ela, altera? Isso, você clica nela, você dá um mais, busca a imagem, ela vai aparecer nessa lista de imagens, aí você clica em cima dela, aí ele demora um pouquinho para processar e Tá. depois ele apresenta ela. Beleza. Peraí, eu vi aqui. O
material que vocês vão utilizar na palestra, no final a gente pode compartilhar ele com o pessoal, né? Pode. Ele é só para avisar no final, se alguém tiver interesse. Depois a gente compartilha. Beleza, ô Flávio, e como que é? É no final que abre pergunta e resposta, se alguém quiser perguntar? Isso, é assim, a durante- preferência é de vocês. A sugestão que eu vou dar é para vocês ir apresentando. Tem agora nesse recurso desse Meet, nessa conta, em cima aí tem um ícone que é um triângulo, um quadrado e uma bolinha. Se vocês clicarem aí, vocês vão ter que ver que tem a opção do pessoal fazer perguntas. Tem um lugar separado, porque normalmente o pessoal usa o chat, né? Aham. E aí eles vão fazendo as perguntas, eu vou selecionando. No final, eu vou falando, fazendo as perguntas para vocês. E aí, se alguém tiver mais alguma e a gente tiver tempo, a gente abre para a pessoa falar também. Vai, beleza. E aí você vai capturar isso tudo, Flávio? Isso. Tá, e aí as outras depois você manda pra gente por e-mail que a gente responde. Beleza, ótimo. O que não der tempo, a gente manda por e-mail. Tá, excelente, então. Já pôs a apresentação, Sérgio, para ver como é que ela ficou aí? Já está aqui. Mostra ela aí, só para a gente ver. Se quiser, pode entrar e mostrar ela, Sérgio. Depois a gente troca a tela. Tem 10 minutos ainda, até o início. Ok. Estão vendo aí? Tá, Sim, Sim. sim. Tá ótimo. beleza. Tá. Então, ok? Beleza, passou. Aham. Ok. Deixa na apresentação, volta lá, Fábio. Pode tirar, porque antes o pessoal vai começar a chegar, só para eles verem aquela tela inicial. Certo. E aí, Nanda, tudo bem? Tudo tranquilo. Daniel, você não apresentou ainda não, né? Que não apareceu de novo a tela. Isso, Apareceu a tela que eu coloquei, né? A tela agora de vê. código. Isso. Sou eu que coloquei. Tá tendo um delayzinho, tá, gente? O pessoal está começando a chegar, a Valkyria já está aí. Aí assim que der o horário, a gente inicia. Vamos dar esse tempinho para o pessoal ir chegando para assistir a palestra. Aí, agora não deu microfonia não, né? Não, o Agora- som tá bom. Aqui não deu microfonia nenhuma, não. Tá, é porque eu O abri a som outra do Sérgio, conexão no início, que ali. estava muito baixo, mas depois normalizou também, ficou bom. Uhum.
Falei com o pessoal, estou numa apresentação aqui, mas vocês podem ficar à vontade aí, tá? Deixa lá e... Tá. Só não quebra a casa, né, Breno? Pois é. Fica à vontade, mas não quebra a casa, não. Vamos no armário ali. Pessoal que já entrou, a gente vai guardar só mais uns minutinhos para a gente iniciar a palestra. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
Bom dia a todos. Estou aguardando só mais um minutinho, porque o pessoal ainda está pedindo autorização para entrar e a gente já inicia o evento. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, bom dia a todos. Nós estamos iniciando mais um evento da terceira edição da Semana de Inovação, que é realizada pela Prodenge, com a correalização do Governo do Estado, representado pela CEPLAG, pela SED, pela CEF e pela Fundação João Pinheiro. A palestra de hoje é trilhando a proatividade na gestão de serviços de TIC na Prodenge. E a gente tem o prazer de contar com os palestrantes da casa, o Sérgio, Breno, Cleiton, Gutenberg e o Neander. Essa palestra está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada posteriormente nas mídias da Prodenge. O pessoal que está fazendo a palestra vai compartilhar o material com a gente e já vai iniciar a apresentação. Então, vou passar a palavra para eles. Só mais um adendo. Esse Meet que a gente está usando tem um recurso que é para fazer perguntas. Na parte superior dele, vocês vão encontrar um ícone que tem um triângulo, um quadradinho, uma bolinha. Clicando nele, vocês vão ver uma opção que é de fazer perguntas. As perguntas poderão ser feitas por essa opção durante a palestra. E no final da palestra, a gente vai tirar uns minutos para fazer a pergunta para os palestrantes. E aí eles vão responder para a gente conforme o tempo que a gente tiver. E eu já conversei com eles, as que não forem possíveis serem respondidas dentro desse tempo, elas vão ser respondidas posteriormente pela lista que a gente tem das pessoas que estão participando, a gente vai enviar essas respostas. Sérgio, se você quiser compartilhar seu material, já pode compartilhar aí, por favor. Então, bom dia e bom evento para a gente. Bom dia a todos. Eu vou começar a iniciar aqui a palestra, eu vou compartilhar o material aqui. Só um minuto. Bem, nós vamos iniciar aqui falando dessa trilha que nós fizemos durante esse ano aí de 2020, né? Junto com uma equipe, né, que nós chamamos de Squad de Novas Práticas e Novos Produtos. Tá? O que era o nosso principal desafio e o porquê que nós iniciamos essa trilha? O nosso objetivo é garantir a entrega de serviço de valor para os nossos clientes. Né? Então, o que a gente tinha que fazer? Nós tínhamos que encontrar o melhor caminho a partir de tendências, né, orientadas a dados provenientes de eventos e alarmes que nos ajudassem a analisar e decidir onde focar e atuar no presente, né, para proativamente evitarmos possíveis e muito prováveis incidentes no futuro, de capacidade e disponibilidade. Então, nossa motivação era justamente encontrar onde é que nós tínhamos que colocar nosso foco, a partir da enorme quantidade de dados que nós tínhamos de eventos e alarmes. E esse aqui, o Gutenberg vai explicar para a gente sobre essa questão da capacidade, especificamente. Bom dia a todos. Esse, então, é o começo da nossa trilha. A oportunidade de preparar uma infraestrutura condizente com a demanda. Nossos clientes, na maioria, são entidades do Estado.
e temos com eles contratos que são renovados anualmente. E um dos grandes desafios que temos com relação a essa capacidade na infraestrutura é dimensionar a quantidade de servidores que nós disponibilizaríamos para atender nossos clientes ao longo desse período de contrato. Se no início do contrato nós disponibilizássemos uma capacidade bastante superior à demanda, como essa figura esquerda aí no slide, a gente poderia ter um desperdício muito grande de recurso em que esses servidores, num primeiro momento, ficassem subutilizados. Já numa segunda situação, onde a gente dimensionasse, por exemplo, uma infraestrutura bastante subdimensionada, ou uma infraestrutura que atendesse ao início do contrato, com o passar do tempo, essa infraestrutura poderia não atender essa demanda, e os nossos clientes começariam a ter incidentes e nossos serviços poderiam correr o risco até de ficar fora do ar. Então, o nosso grande desafio seria colocar essa infraestrutura que pudesse ser escalável ao longo do tempo sobre a demanda, assim como é feito hoje na Amazon. Você contrata um serviço hoje na Amazon e eles disponibilizam para você uma infraestrutura que, à medida que a sua demanda vai crescendo, na parte direita desse gráfico, a infraestrutura ela aumenta de acordo com essa necessidade. E também o contrário, quando essa demanda, por exemplo, ela pode ser sazonal e num período ela cai, você não precisaria ficar com toda aquela infraestrutura disponibilizada para que esse cliente pudesse utilizá-la somente quando ele precisasse. Então, com base nisso, com base nessa visão, né, de preparar uma infraestrutura que atenda às demandas do nosso cliente, nós iniciamos com alguns modelos de inteligência artificial para nos ajudar nessa caminhada. Pode passar, Sérgio. Então, dentro disso aí, nós tínhamos que nos organizar para resolver esses desafios. E nós fomos em busca disso. Tá? E, na atual situação, nada melhor do que utilizar a metodologia ágil, né, para organizar essa equipe. Então, nós utilizamos do framework Spotify, né, para nos organizarmos com várias squads, né, em relação à melhoria contínua. Utilizamos do Scrum, né, para fazer a organização mais específica da equipe dos ritos, né, para a gente tocar o projeto, e também de algumas práticas do Kanban, para também organizar as tarefas e a execução das mesmas. E criamos essa squad específica, que chama Squad de Novas Práticas e Novos Produtos, que é a squad que nós fizemos a composição. Essa squad ela foi formada, né, por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de várias áreas da empresa, com várias competências e conhecimentos diversos, aos quais a gente buscou compartilhar o tempo todo nessa jornada. Então, a gente teve pessoas com conhecimento de metodologia ágil, capacidade, disponibilidade, monitoramento, segurança, problema, gestão de serviço de TI, incidente, melhoria contínua, estatística, desenvolvimento, banco de dados, inteligência artificial. E quando a gente não tinha na equipe aquela pessoa específica daquele conhecimento, a gente também teve a contribuição, né, eventual de algumas pessoas que nos complementou nessa jornada aí. Tá? E como é que nós nos organizamos? A gente criou uma tribo, né? Dentro da metodologia, dentro do framework Spotify, você tem a tribo. Essa tribo foi composta por várias squads, com algumas entregas específicas, mas especificamente a squad que nós criamos, que é a squad de novas práticas e novos produtos. Usamos aqui o framework do Scrum, né,
com os ritos, né? Fizemos aí algo em torno de 8 sprints mensais, e fizemos todo o acompanhamento utilizando, né, o quadro, né, que está mais próximo aí das práticas do Kanban, utilizando aí da ferramenta do Trello. E essa foi a nossa jornada aí durante esse ano. Também nos orientamos pela própria Prodenge, né, nesse programa de Prodenge 4.0, que é transformar a Prodenge para o benefício do cidadão. Então, como propósito, é transformar e conduzir a Prodenge para o mundo 4.0, e dentro de um dos pilares aqui é justamente a melhoria contínua, né? E também, né, essa gestão colaborativa, mentalidade ágil, essa coisa, tudo isso nós utilizamos. E também o I2.4. O I2.4 também foi um norte muito importante para a gente, porque ele é um framework específico para a gestão de serviço de TIC, que a Prodenge já adota desde 2008, né, que nós já vemos nos orientando nas várias versões do I2, desde a versão 2 até a edição 4 agora, passando pela 3, né, e as outras revisões que foram executadas. E também focamos mais, lógico, na disciplina de monitoramento de eventos e também na disciplina de gerenciamento de capacidade e desempenho. Isso. Então, aqui está a visão macro, né, da integração desses processos dentro aí da nossa cadeia de valor. Igual o Sérgio mencionou aí, né, ele está totalmente equalizado aí com a gestão de monitoramento e eventos, né, e a nossa ferramenta de predição que a gente está desenvolvendo aí ao longo dessa squad, ele está dando suporte a esse processo de gestão de monitoramento e eventos. E aí, nesse quadro, a gente está mostrando a integração desse processo com os demais processos ágeis que a gente também já tem implementado aí dentro da empresa. Então, ali vocês podem ver que tem uma integração com incidentes, uma integração forte também com problemas, né? Porque todo evento pode ou não gerar um incidente, pode ou não gerar um problema, pode ou não startar uma mudança também. E para quem já estudou, né, conhece a disciplina, o que é um evento, né? É uma mudança de estado de qualquer item de configuração da estrutura. Então, tem um relacionamento direto ali também com a nossa gestão de configuração. E também não podemos deixar à parte, né, a gestão de nível de serviço, né, porque você trabalhando preditivamente em cima dos eventos, né, você consegue causar uma redução dos eventos gerados, né, e com isso prestar um melhor SLA para os seus clientes. Então, pode passar o próximo slide, Sérgio. Então, no início aí dessa caminhada nossa, a gente redesenhou o processo de gestão de eventos, né, que agora no I2.4 chama gestão de monitoramento e evento, né, que está diretamente relacionado com as ferramentas de monitoramento. Então, o objetivo da gestão de eventos é o quê? Monitorar e gerar os alertas ou notificações de um serviço de TI ou item de configuração. Então, essa ferramenta de predição está diretamente relacionada com a gestão de monitoramento e eventos que a gente está implementando. A gente utilizou o Canvas, né, para fazer o desenho desse processo, e ali do lado ficou um pouco pequeno nessa apresentação, a gente tem o diagrama de todo o fluxo desse processo de gestão de eventos que a gente redesenhou aí dentro da empresa. Pode passar assim. Então, esse modelo de previsão de capacidade, né, que a gente está chamando, ele é integrante da disciplina de gestão de capacidade e gestão de monitoramento de eventos. Então, o que isso quer dizer? A gente coleta as métricas de capacidade, né, das nossas ferramentas de monitoramento, leva para essa ferramenta de predição, onde a gente consegue prever os possíveis alarmes, né, tentando agir mais agora proativamente. Inicialmente, a gente começou trabalhando com os alarmes major, né, de file system, que é ocupação de disco mesmo, e posteriormente a gente ainda vai abranger mais o escopo, né, vai incluir outras métricas, como memória, consumo de CPU,
e até mesmo eventos de segurança também. E no final a gente vai estar correlacionando esses eventos, né, para poder chegar mais rapidamente na resolução, na causa raiz de algum problema que aconteceu e gerou aquele volume enorme de eventos ali que atualmente estavam espalhados, né? Então agora a gente vai começar a correlacionar essas coisas também. Nesse primeiro momento, então, notaram que foram monitoradas 3 informações, né? A área de armazenamento, CPU e memória. A coleta dessa informação, ela se dá, né, de 5 em 5 minutos, que a gente estava coletando, muito em função de CPU e memória, que tem uma variação maior ao longo do dia. Mas, para responder a primeira pergunta, o primeiro problema, a gente focou na área de armazenamento, nesse alarme major, né, desse evento que o Breno mencionou. Mas aí de 5 em 5 minutos a gente viu que não haveria necessidade de ter ela tão granular. Então a gente primeiro tratou essa informação, transformou ela em dia apenas, né, qual que é a área ocupada por dia, tendo em vista que são N servidores, cada servidor tem N partições, então isso gerou um volume realmente grande, ainda mais de 5 em 5 minutos, né? Então a gente primeiro fez um tratamento, apenas a informação diária, mas ainda assim um grande volume. Cada servidor tem uma característica diferente, né? Pode ser um servidor de um website, ou de um sistema, ou de um banco, ou realmente de um file system. Então essa característica ainda que notem que não está sendo identificada. Então nós descartamos isso, pensamos, olha, considera cada partição como um item a ser previsto. Quando essa partição, ela vai atingir um alarme, vai gerar um evento. Então, por isso, com o squad, tem, né, uma velocidade, uma rapidez, vamos fazer o primeiro teste. Então, nós optamos pelo modelo linear, vamos ser uma equação linear de modelo de regressão, que a gente queria, vamos prever, então, qual é a taxa de crescimento de cada partição. Se eu tenho a taxa de crescimento diária, né, por isso que a gente usou a média diária, então eu sei, olha, então, diariamente se ele cresce 1%, então para chegar a 80% eu consigo fazer quanto tempo isso falta. Então um modelo simples, né, que responde a pergunta, quer saber quanto está crescendo por dia e quanto tempo falta para atingir o limite definido, né? E computacionalmente, né, não tem custo nenhum, é fácil de implementar, e a gente rodando o modelo em teste, né, na estação de trabalho ou no computador de casa, olha, dá para resolver o problema, de modo simples, sem muito custo computacional. Então, esse foi o primeiro modelo que a gente implementou, desenvolveu, né, gerando um resultado, como na próxima slide, que é um gráfico, que esse gráfico, a gente tem a linha limite, ali em cima de 80%, a linha azul, né, que tem uma variação, é o real da partição diariamente, qual que é a ocupação dela diária. É claro que no exemplo ela está bem comportada, bem linear. Então a linha tracejada, que mede exatamente a taxa de crescimento diário, conseguiu acompanhar isso e demonstrar como ela está crescendo. Então nós assumimos isso, ela vai crescer linearmente, o valor é esse que está aí, do 0,285, né? Então, quer dizer, 0,3% ao dia que ela está crescendo. Então, está crescendo bem lentamente, mas a gente consegue saber com esse valor, né, de crescimento diário, olha, baseado no valor de hoje, quanto tempo falta, né, para ela atingir meu limite de 80%. Era a resposta que a gente precisava. Com base nessa informação, a gente consegue tomar uma medida antes disso acontecer. Um detalhe importante, note que no gráfico foi considerado 25 dias, né, de informação para fazer essa modelagem da taxa de crescimento. Isso foi um valor inicial. Esse valor, a determinação dele, olha, eu vou olhar quantos dias para trás, 25, ou 7 dias apenas, ou 15 dias. Bom, aí vai depender da característica de cada partição. Tem partição que é só gravação, você não exclui. Mas tem partição que há exclusão de dados nela. Então, essa variação da partição, ela é maior. Talvez se ela excluir a cada 7 dias por característica da aplicação, isso interfere na minha reta, né, na minha taxa de crescimento.
que pode ser mais rápida ou mais lenta, depende do período que a gente considera. Então, mas só a título de ilustração, foi feito com 25 dias. Então, a gente conseguiu ter um modelo que nos dá essa resposta. E isso foi desenvolvido, programado, né, uma solução, nós vamos falar à frente dela, e criado um painel com esse resultado. O primeiro passo, então, para a construção dessa solução foi desenvolver um protótipo. Mas quando se trata de estatística, modelos de estatística, inteligência artificial, deep learning, esse horizonte ele é bastante longo e a situação pode parecer um pouco complicada, né? Então, o protótipo foi desenvolvido com uma ferramenta chamada Orange Canvas, na qual a gente pode iniciar a programação simplesmente arrastando os elementos gráficos desse canvas, como vocês podem ver lendo essa figura da esquerda para a direita, né? O primeiro objeto é um objeto que lê um arquivo, então os dados que vinham do nosso data center eram transformados em um arquivo CSV, e esse arquivo era lido por essa ferramenta. Logo depois, ela criava uma tabela com essas informações. Com essa tabela, a gente poderia já selecionar as linhas que a gente quer investigar para fazer aquela determinada simulação. E aí, a própria ferramenta nos dá o primeiro insight, que é essa figura rosa no meio da tela, na parte superior, onde ele plota as informações daqueles dados coletados. E aí a gente pode ter uma noção visual de como é que isso se comporta. A ferramenta também, ela já faz alguns gráficos automaticamente, sem a gente precisar escrever nenhuma linha de código, tá, gente? Depois ela faz uma avaliação de como que está esse comportamento para escolher o melhor modelo, né? De acordo com isso, ela começa a fazer algumas considerações estatísticas, como cálculos de distância, matrizes de distância, e aí a gente pode, então, através desses insights e de alguns conhecimentos, com a ajuda dos especialistas em estatística e em ciência de dados, definir alguns candidatos para serem os nossos primeiros modelos, que estão nessa parte inferior aí do lado direito. E nessa figura, a gente escolheu 2 modelos para iniciar o nosso protótipo. Um modelo de regressão linear e um modelo de inteligência artificial com uma rede neural. E aí, a própria ferramenta, ela faz os testes desses resultados, desses modelos, para que você possa, em fase de treinamento, comparar a evolução de um modelo com relação ao outro, e também ele faz uma previsão desses dados. E essa comparação também pode ser efetuada não só com os dados de teste, mas com os dados de previsão. Pode passar. Aqui um exemplo de uma daquelas partições que o Neander falou, né, de um determinado servidor, onde do lado esquerdo a gente observa aqui um crescimento da ocupação do disco, né, e de repente uma queda abrupta, que pode ser em função de um alarme que disparou, né? A gente tem 3 tipos de alarme, né? Antes do alarme major, você tem um warning, né? Um aviso de que você pode estar chegando a um limite, e nesse momento é necessária uma intervenção, né, das nossas equipes para poder limpar um log, por exemplo, diminuir a área de disco, né, fazer um backup e expurgar alguns dados que estão ocupando os discos. E aí você tem, então, essa queda acentuada e depois um novo crescimento. Se fôssemos analisar esse conjunto de dados para fazer uma previsão com base na regressão, seria essa reta aí que cruza esses 2 caminhos aí. E para nós, então, nesse primeiro momento, que a gente adotou uma modelagem linear, a estratégia foi dividir os tempos em curto e médio prazo, né? Então, a gente lia uma base de dados dos últimos 15 dias, fazia uma previsão para os próximos 15 dias.
e uma leitura dos últimos 30 e uma previsão para os próximos 30. Dessa forma, sem custo e sem nenhum poder computacional, né, de monta, assim, né, a gente conseguiu desenvolver essa solução. Pode passar, Sérgio. Esse é o exemplo de como que está se comportando a fotografia daquele servidor naquele momento, onde a gente tem dados aí do file system, né, da ocupação de disco, né, essa queda aí sendo mostrada aí na tela, e a gente pode fazer uma análise aqui conjunta com outras informações que a nossa equipe de monitoramento nos oferece, que são a ocupação de memória, né, e a ocupação da CPU naquele instante. Porque, em alguns casos, uma determinada quantidade de memória que está sendo alocada pode disparar um aumento, né, dessa capacidade de file system. Ou, então, um processamento elevado de CPU, de repente, pode fazer com que a quantidade de demandas, né, daquele determinado serviço seja colocada numa fila, e esse gargalo pode, de repente, aumentar também o consumo, né, desses discos, dessa área. E isso tudo pode estar correlacionado. Pode passar. Aqui a gente vê já uma resposta, né, da ferramenta que a gente criou em relação a essa modelagem, já um primeiro insight aqui de uma modelagem não linear, né, utilizando aqui uma tecnologia de inteligência artificial um pouco mais avançada, né? Esse modelo, ele utiliza Deep Learning, que é uma tecnologia onde você simula, né, no sistema computacional os neurônios, né, humanos, né? Então, você faz uma analogia como se fosse, né, o raciocínio do cérebro humano e consegue implementar isso na máquina para que a máquina possa aprender ao longo do tempo e te dar, então, essas respostas. Nesse caso, a máquina utiliza as informações, os dados que estão em azul, para fazer o aprendizado, né, o treinamento. Então, esse algoritmo Long Short Time Memory, ele utiliza dos dados anteriores para prever os dados futuros. E no gráfico à direita, em cima, a gente pode observar o que está em verde, que são os dados que ele utilizou para fazer o treinamento e obter os valores que ele previu em relação ao dado real, né? É como se ele nunca tivesse visto essa informação. E o dado que está aqui no gráfico em vermelho é o dado real, é o dado simulado. O que está em verde é o dado real. A diferença entre um e outro é o nível de erro que essa solução vai apresentar. Quanto menor o erro, melhor a solução. Pode passar. E aqui a gente tem um terceiro ponto, que são as previsões que ele faz num determinado período, né? Então, o que está em azul são os dados que ele usou para treinar, o que está em verde são os dados que ele usou para testar, e o que está em vermelho é a previsão do futuro. Pode passar. E aqui a gente criou uma tabelinha com os 24 modelos não lineares que utilizamos para fazer todo esse exercício. Dentre eles, a gente tem vários modelos que utilizam métodos estatísticos, como um modelo referência, que é esse primeiro, um modelo de uma suavização de curva, que é o segundo e o terceiro, um modelo que utiliza uma autorregressão da média móvel dos dados, um modelo que faz essa regressão sem levar em consideração essa integração entre eles. Depois a gente tem um modelo que utiliza o componente sazonal para inserir nesse contexto. E então a gente entra nesse mundo de inteligência artificial com o Deep Learning, fazendo uso de diversos algoritmos que utilizam essa LSTM, esse Long Short Time Memory. E com cada modelo desse, a gente tem uma série de parâmetros e hiperparâmetros que são
variados, e você pode estabelecer uma diferente combinação entre eles. E com isso vai variando também a resposta do sistema e diminuindo a quantidade de erro. O nosso desafio é encontrar o melhor modelo com o menor número de erro e, de preferência, com o menor processamento. Pode passar? Nosso desafio no futuro agora, para o próximo ano, é tentar incluir nesse arcabouço aí de conhecimento o Auto Machine Learning, que é a automação desses modelos. Se você observar na parte de cima aqui do slide, quando você faz uma previsão utilizando inteligência artificial, ela passa por todas essas etapas aqui. A gente tem a aquisição do dado, depois a gente faz uma exploração dessas informações, aí então a gente prepara esses dados, essa preparação geralmente é 80% do tempo que a gente leva, depois a gente passa para uma engenharia, né, de features, seleciona os modelos, treina os modelos, trabalha o tuning, o ajuste dos hiperparâmetros e, finalmente, nós conseguimos a previsão, né? E essa proposta do Auto Machine Learning é você entregar isso para uma ferramenta, e essa ferramenta analisa seus dados, faz todo esse processo transparente, sem que você interfira em nada, e te entrega a previsão lá do outro lado. Alguns autores acham que isso é o que irá determinar o futuro da própria inteligência artificial. Porque se nós conseguíssemos utilizar essas ferramentas de forma fácil e transparente, o uso disso seria gigantesco. Pode passar? Então, além desses desafios, né, que foram citados, temos outras oportunidades que a gente pode aproveitar essa mesma solução em outros negócios. Pode passar? Essa, por exemplo, é uma solução que foi feita usando esses mesmos modelos de inteligência artificial, utilizando séries temporais, nesse caso, para previsão de arrecadação de ICMS. Então, tudo que é um dado que varia ao longo do tempo, e esse tempo tem uma influência no seu resultado, pode ser previsto com essa série de modelos. E, a partir do momento que você treina essa solução, você consegue chegar naquele melhor algoritmo, e, a partir daí, você não precisa fazer mais toda aquela série de exaustiva, né, de treinamentos em modelos diferentes, em parâmetros diferentes, você só vai ajustando a solução. Pode passar? A outra oportunidade que a gente vê na área da saúde, né, que está muito em voga hoje, é, por exemplo, a previsão do número de óbitos de pacientes acima de 50 anos nas internações hospitalares. Aqui, a gente coletou também dados públicos, tá, provenientes do DataSUS, e nosso colega, parceiro, o doutor Ilan, está nos assistindo aqui nessa palestra, nos forneceu o site para a gente poder obter os dados necessários para fazer toda essa experiência, e com esses dados, a gente seguindo a mesma trilha que fizemos até agora, conseguimos prever, então, a partir de uma quantidade de registros que são obtidos das internações, agrupando isso por pessoas acima de 50 anos e por óbitos que vieram a acontecer durante as internações, a gente consegue elaborar uma série de modelos, cada modelo com seus respectivos erros, e fazer a previsão do que vai acontecer daqui para frente. Pode passar? Então, agora, voltando à nossa trilha aí, né, que foi o desenho do processo de gestão de monitoramento e eventos, e o desenvolvimento dessas ferramentas de predição, né? Pode passar, Sérgio? Próximo slide. A gente tem a nossa solução inicial aí, que foi criado o Pipa Finder. O que é o Pipa Finder? A gente pega as informações das nossas ferramentas de monitoramento, cruza com a nossa base de configuração, que está ali na direita, né? Então, a gente tem o Spectrum, tem o CMDB, tem o Performance Center. O Spectrum, para quem não conhece, né, a nossa ferramenta de monitoramento, mais voltada para disponibilidade. Então, monitora todos os ativos, né, e gera os devidos alarmes. O CMDB, que é a nossa base de dados de configuração,
e o Performance Center, que também é uma outra ferramenta de monitoramento que a gente tem aqui, e ela é mais voltada para capacidade. No Performance Center, né, a gente consegue definir as métricas que a gente quer monitorar, e a partir dela gerar os devidos alarmes e fazer os devidos acompanhamentos. Então, diariamente a gente faz a extração das informações dessas 3 ferramentas, consolida e manda para a nossa solução aqui, que é o que a gente chamou de PipaFine. Lá nós criamos uma base em MongoDB mesmo, né, devido ao volume grande de dados, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui no Spectrum hoje a gente tem monitorado mais de 2.000 servidores, em torno de 180 suítes, mais de 2.100 roteadores, mais de 2.000 testes de URL porta e mais de 4.000 serviços montados e monitorados, para ajudar lá na prestação do nosso SLA também. Então, daí vocês já imaginam, né, o volume de eventos que é gerado nessa ferramenta diário é bem grande. Então, para o início desse trabalho, igual a gente comentou anteriormente, né, a gente optou por trabalhar com essa métrica inicial aí do File System, e posteriormente a gente vai abrir as outras também. Então, a gente extrai essas informações dessas 3 ferramentas, leva para a solução, onde é feita toda essa predição, né, em cima de análise estatística, né, e dos algoritmos aí de inteligência artificial. Então, foram usadas algumas bibliotecas Java também, que implementam também esses algoritmos de IA, e também a parte estatística mesmo pura. Então, a gente tem essas previsões geradas de forma automatizadas, né, que a gente está falando aí no meio. Então, são os relatórios que são gerados aí diariamente e enviados para as áreas responsáveis, né. Então, a gente extrai informação de lá, leva para essa base de dados, esse dado é processado e diariamente gera-se alguns relatórios informando o que está para estourar num período curto de tempo aí. Porque aí a gente consegue atuar de forma mais proativa, né? Não depois que acontece o problema. Então, a gente implementou essa parte automatizada, né, da geração dos relatórios, e também uma parte web para ser feita um troubleshoot pontual ali, onde uma pessoa quer analisar algum recurso específico, que está tendo algum problema pontual, ela consegue via web também ir lá consultar um determinado IC, uma determinada partição e fazer alguma análise em cima de todo aquele dado. Então, pode passar assim. Então, aqui a gente está exemplificando de forma bem macro, né, esse fluxo de trabalho do que a gente construiu até o momento. Então, foram agendadas as cargas de extração diárias lá das nossas ferramentas, né, consolidados os dados, e também o processamento da importação desses dados para dentro lá do nosso MongoDB. E, a partir daí, a gente tem essa schedule diária aí dos relatórios, né, que são enviados por e-mail. Inicialmente, a gente dividiu eles só em cima dos thresholds, né, minor, major ou crítico, de acordo com o tempo que ele estava para estourar aquele limiar. E, posteriormente, a gente foi evoluindo e agora a gente entrega o relatório para as áreas específicas responsáveis por cada device, por cada item de configuração que está constante naquele relatório. E também aqui, a parte de baixo, a nossa parte web. Ela utiliza desses mesmos dados que foram carregados, né? Mas onde a pessoa consegue chegar lá numa interfacezinha web e consultar um determinado recurso diretamente lá na ferramenta. Pode passar. Aqui a gente colocou para conhecimento aí de todo mundo as tecnologias que a gente utilizou nessa solução. Então, igual eu falei, o banco de dados foi o MongoDB, né? Aí está só um exemplo da nossa collection que foi criada lá dentro do Mongo. E os dados que foram importados, que nada mais é do que o nome do IC, o nome das partições e o consumo de cada um em um determinado instante. Outras tecnologias que a gente usou e que a gente colocou foi PHP, para poder auxiliar na extração dos dados das ferramentas, né, de monitoramento, que elas são todas baseadas em RESTful também, né? A suíte da CA toda tem um REST por trás, uma camada REST também. Então, a extração dos dados delas são via REST.
um FTP também que a gente configurou para o envio desses dados e a carga posterior deles lá na solução. Alguns shells scripts também que a gente desenvolveu para poder estar schedulando essas rotinas. E a ferramenta, a parte web também foi construída em Java e também tem uns códigos Python também para poder estar fazendo essa predição. Então, basicamente, as tecnologias utilizadas foram essas. Pode passar. Essa tela aqui é a tela do sistema web, né, o PeopleFinder. Ela acessa o MongoDB para buscar os dados que já foram importados, né, nos dias anteriores. Então, cada IC, né, vamos falar assim, uma máquina, ela pode ser pesquisada e automaticamente é buscada no MongoDB quais são as suas partições. São esses dois campos que estão na primeira coluna, né? IC e partição. É uma tupla que é o nome da máquina e as suas partições. Quando é escolhido esses dois dados, na terceira coluna, o Mongo retorna para a gente quais são as datas que a gente tem de informação. Então, a data de e até são as datas início e fim de informações que a gente tem sobre essa máquina e o usuário ele pode inserir aqui qual que é a data que ele quer de corte, né? E a ideia é que essa data de corte esteja entre essas duas datas que está disponível no Mongo. Para uma predição mais recente, né, aconselha-se colocar uma data bem próxima do até, né? Se for uma máquina, uma partição que é coletada os dados diariamente, né, então, provavelmente a gente vai ter o dia D menos um, né, o dia atual menos um. Então ele vai poder inserir a data do dia anterior. A segunda coluna, que é o limite, aqui nós estamos falando por enquanto, né, de capacidade, né, qual que é o tamanho do disco lá, né, o tamanho que ele está sendo ocupado. Então, a gente definiu que para fazer esse cálculo, né, esse limite para ser estourado é um limite de 80%. Né? Esse campo pode ser alterado, né, para limite de 90%, 70%, dependendo da análise que precisa ser feita. Na quarta coluna, que é definir se vai pesquisar os últimos 15 dias ou os últimos 30 dias, né? O usuário pode selecionar esses dois, um dos dois, né? Para poder fazer uma análise dos últimos 15 dias ou os últimos 30 dias. Quando é acionado esse botão de previsão, o sistema ele vai no Mongo, ele busca todos os dados, né, dos últimos 15 dias ou dos últimos 30 dias para aquela máquina e aquela partição, e faz uma análise de toda esse histórico para ver se a tendência dela é estourar esse limite de 80% ou se já estourou, então ele tem essa capacidade. Vamos à próxima tela, Sérgio. Isso. Esse aí é o resultado que é informado para o usuário. Né? Depois dele selecionar qual a máquina, qual a partição, quais são a faixa de datas que ele quer, a ferramenta informa para ele qual que é a situação atual, né? A situação atual é o traço azul. Ele informa, conforme os dados que ele pesquisou, qual que é a capacidade que ele está sendo utilizado diariamente, né? Nesse exemplo aqui, ela tem uma tendência de crescimento, né? Essa faixa laranja lá em cima é o nosso limiar, né? Nesse caso aqui é de 80%. Então está dando para observar que ele está tendendo aí para esse limiar de 80%. O sistema ele calcula qual que é a previsão para os próximos dias, né? Conforme o que ele encontrou nesse exemplo, ele encontrou que o sistema, essa máquina e essa partição vai estourar esse limiar de 80% no próximo dia, né? Em um dia, né? Dá para observar aí nesse quadro do meio, né? Tem um tempo de previsão, né? Um dia.
Então, tanto que a linha azul ela termina um pouco antes e a tracejada vermelha ela continua, né? Ela vai continuar até a hora que ela vai romper a faixa de 80%. Como que é feito isso? Além de ter um cálculo, né, estatístico, né, da equação linear, encontrando onde que esses dados estão interceptando o eixo e calculando essa inclinação que está sendo apresentada aí, é, esse cálculo estatístico é realizado e é feita uma comparação através de algoritmos em Java, né, de regressão linear, para fazer comparação, né, entre esses dois dados, né? Então, é feito o cálculo estatístico e também é feito o cálculo de regressão linear, utilizando alguns algoritmos de inteligência artificial que já estão disponíveis, né, para a gente. A gente utilizou algumas ferramentas que já estava programada, né, bibliotecas, e a comparação é que os dois valores se encontraram com uma diferença na nona casa decimal, né, é quase irrisório a diferença. Então, a inteligência artificial ela, ela está seguindo bem o modelo estatístico de equações lineares, né? E a gente conseguiu trazer essa ferramenta que você pesquisa online a informação da máquina e da partição, trazendo essa informação para um gestor tomar uma decisão de forma rápida, né? A próxima página. Isso. Esse aqui é um dos relatórios que os robôs que alimentam a base de dados soltam para a gente diariamente. Ele informa para cada dono lá da máquina, da partição, o que está acontecendo com a máquina. Esse exemplo aqui está dando para observar que algumas máquinas estão são três níveis que a gente separou. As máquinas que vão extrapolar aquele limiar de 80% nos próximos 7 dias, que são o que a gente chamou de críticos. As máquinas que vão estourar o limite de 8 a 15 dias, nós chamamos de major, e acima desses 15 dias, nós chamamos de minor. Então, nesse exemplo, nós temos 89 máquinas, 89 partições, né, com limite minor, 15 majors e 13 críticos. Então, um dono aí dessas partições, ele tem como atacar as 13 primeiras, né, as críticas, com uma certa urgência, porque elas vão estourar o limite de 80% nos próximos 7 dias, e, posteriormente, os majors que vão estourar entre 8 e 15 dias. Então, com essa visão, né, um gestor ele consegue priorizar qual, qual IC, né, qual a máquina, qual a partição que ele tem que solicitar a equipe dele para ter mais atenção naquela semana, naquele período, né? Pode passar. Aqui, a gente, né, conversando, a gente tem uma ideia já do próximo ano, de adequações que a gente tem que fazer no sistema, né? A gente está precisando, né, de fazer uma alteração para enviar para cada um dos donos de ICs, né, aquele conjunto de ICs, né, enviar um e-mail de manhã cedo, quando a pessoa chegar, ela já vai ter lá em mãos um resultado, né, de toda uma análise feita no período noturno, para que ela possa tomar a sua decisão. Essa adequação da frequência dos relatórios está mais relacionada com o tipo de informação que aquela partição utiliza, né? Uma partição que é utilizada para armazenamento de dados semanal, né, não precisaria de ter um relatório diário, por exemplo. Então, nós vamos fazer esse ajuste, né, junto com os gestores das partições, qual que seria a periodicidade ideal para cada uma dessas partições, para ele não receber informação que não vai trazer um ganho para ele, né? Sobre essa questão do filtro,
das informações relevantes. Né? Cada IC, né, cada máquina, ela tem N partições, né? E nem sempre todas as partições vai ser necessário fazer essa predição para saber quando é que ela vai estourar, né? Então, vai ter esse filtro, né, com cada gestor sobre qual partição é o ideal para poder ser aplicada nesse modelo que nós estamos atuando, né? E essa questão de outras métricas e correlações entre elas, né? Hoje nós estamos tratando apenas a capacidade, né, o armazenamento desse C, e futuramente nós vamos tratar também a memória e a condição do CPU e relacionar esses três dados para a gente chegar a uma conclusão de o que está acontecendo com essa máquina, né? É isso. Vai incluir mais alguma? Isso, só acrescentando aqui também, né, Cleiton, dessas próximas métricas aí que a gente vai trabalhar, né, que está no radar também, são até os eventos relacionados à segurança também. A gente, na área de segurança, tem algumas ferramentas lá que geram alguns eventos, para a gente poder estar correlacionando esses eventos de segurança também com esses eventos de file system, de CPU e de memória. Um ataque de segurança, né, muitas vezes pode sobrecarregar também o processamento, pode subir o consumo de memória de uma máquina, e hoje esse relacionamento que a gente tem, ele é bem manual, né, interação direto entre as áreas. Então, no trabalho aí posterior, a hora que a gente conseguir trazer essas outras métricas, a gente vai conseguir estar correlacionando elas também. É basicamente isso. E nosso agradecimento aí a todos, né? E nosso muito obrigado a vocês que nos assistiram aqui e também a toda a equipe que participou esse ano aí. O Breno, o Cleiton, o Daniel, o Gutenberg, Neander, Max, Sérgio, Tatiana e o Wilderson. Obrigado. Obrigado. Então, podemos passar para as perguntas. Bom, pessoal, eu vou lendo as perguntas. Se alguém quiser falar e quiser fazer uma pergunta agora também, a gente abre espaço. Então, a primeira consideração e uma pergunta que a gente tem aqui é do Cássius. Ele parabeniza a equipe pela iniciativa e pergunta, até vocês falarem aí no final um pouquinho, se vocês quiserem falar mais um pouquinho sobre isso, quais que serão os próximos passos na evolução do modelo no que concerne às medições, quais as próximas, e também quais as necessidades de infraestrutura para essa solução. Breno, você quer falar sobre isso? Os próximos passos que a gente tem aí no radar, né, igual a gente colocou aí nesse último slide, né, seria trazer essas novas métricas, né, inicialmente a gente está querendo trabalhar aí com CPU, memória e eventos de segurança, tá? Com relação aos modelos, né, a parte da aplicação da inteligência artificial, o Gutenberg que fez mais esse estudo dos modelos possíveis, né, e a comparação com os modelos estatísticos, né, essa evolução também vai ser natural. Então, à medida que for surgindo alguma necessidade específica de aplicação de algum outro modelo, a gente vai transcrevendo também. E é basicamente isso. Acho que, não sei se eu respondi a pergunta. No fim, ele pergunta também quais a necessidade de infraestrutura para a solução. Olha, de infraestrutura, por enquanto, a gente está utilizando um servidor Dell, né? Apenas com 2 máquinas virtualizadas, mas obviamente a hora que a gente trazer todas as outras métricas e aplicar mais modelos de inteligência artificial em cima, a gente vai precisar de bem mais processamento realmente. Já está também, a gente está avaliando, né, a gente está monitorando e acompanhando todo esse ambiente para acompanhar esse crescimento também, tá? Basicamente isso. Beleza. Bom, a Jéssica Samora pergunta aqui qual que é essa versão do Meet. Vou responder para ela. Essa versão, Jéssica, é um teste que a gente está fazendo da versão Enterprise Plus. Essa versão que tem esses recursos que foram apresentados no início da palestra.
Continuando aqui, tem uma outra pergunta também do Cássio. Considerando que temos alguns eventos de extrapolação de área de armazenamento de logs em alguns serviços como banco de dados, por exemplo, pergunto se a medição de uso do file system já pode ajudar a resolver os incidentes. Olha, sim, claro, com certeza. Essa demanda, inicialmente, inclusive, ela surgiu, né, foi decorrente de alguns problemas que a gente teve em ambientes críticos aí, nossa, né, que, vou te dar um exemplo, teve uma aplicação crítica que parou, né, devido a um estouro de partição de área de SGBD. O pessoal, na hora que a gente foi fazer a análise desse evento que aconteceu, né, a gente tinha lá mais de 300 eventos lá de file system, minor e major gerados nas nossas ferramentas e em torno de 7 a 8 incidentes gerados. Então, foi até um gatilho que a gente teve, né, na época, para poder estar começando a olhar mais para esses eventos minor, major e tal, para evitar que esse tipo de problema aconteça, né? Então, foi exatamente um dos gatilhos, Cassius, foi exatamente isso, alguns problemas que a gente vinha tendo. Então, olhando agora para essas partições, a gente consegue antever, né, trabalhar proativamente para que isso não aconteça novamente também aí na nossa infraestrutura. Aí vai ter um relatório diário, né? Então, assim que a área tiver como ela vai ter um relatório diário, né? Ela já vai começar a visualizar o futuro e vai poder tomar a decisão antes, né, de estourar, né? Acho que é o que o Cássio tá perguntando, né? Perfeito, né? A nossa previsão mesmo, né? A nossa predição em cima para poder atuar proativamente aí. É isso aí mesmo. E o legal é que a gente mapeando as partições, conhecendo as características de cada uma delas, é possível, mapeando quais são as ações possíveis para se resolver um problema, que aí nós temos opções também, né, ações diferentes, e tudo isso pode ser automatizado. Então, você faz o alarme, detecta o problema, identifica, né, o ambiente, a partição, e automatiza também a solução. O que vai ser feito com essa partição? Vou aumentar ela, vou fazer um expurgo dos dados, excluir. Então, tudo isso tem que ser mapeado, identificado, para depois automatizar. Perfeito, né? Justamente o foco que a gente estava conversando lá mais no início, né? Que o Sérgio mencionou, é você olhar para aquilo que realmente interessa, né? Porque o volume de informação que a gente tem é realmente muito grande. E igual a gente vê aí dentro da Prodem, a gente tem inúmeros tipos de ambiente, bem variados. Se você pegar uma máquina de banco, por exemplo, ela tem um comportamento. Se você pegar uma máquina de aplicação, ela tem um outro comportamento. Uma máquina de banco, todo dia à noite, ela faz um dump para uma determinada partição que vai fazer o backup. Então, todo dia à noite, aquela partição dela vai encher e, posteriormente, a rotina já vai limpar. Então, conhecendo esses ambientes, né, e essas particularidades, a gente consegue chegar nessa predição mais exata, né? Bom, Morato também mandou uma pergunta aqui, que é a respeito da expectativa de automatização da escalabilidade da infra. Ele quer saber a expectativa que a gente tem de automatização da escalabilidade da infra. Da escalabilidade da infra. Tem algumas frentes aí agora que eles já estão trabalhando com Docker, com container, né, Flávio? Eu não participo muito desses outros squads para entrar muito em detalhe, não, mas já estão tendo alguns trabalhos aí em algumas aplicações que já estão entrando com esse conceito de Docker, de container, e até já foi solicitado na nossa área para a implementação do monitoramento desse tipo de solução também. Eu não vou saber te falar exatamente sobre esses squads, que eu não participo diretamente deles, não. Mas nós já temos algumas aplicações aí que já estão entrando com Docker já. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Antoniado. Foi o Morato. Tem mais alguém, pessoal, deseja fazer mais alguma pergunta? Se quiser abrir o microfone e perguntar, fica à vontade também. As que estavam listadas aqui já foram feitas. E só complementando também, né, que você conseguindo fazer
essa predição, né, esse modelo de predição dessas métricas e desses valores, né, Morato, a gente consegue, talvez, num futuro próximo aí também, tá fazendo essa, igual você falou, essa escalabilidade dinâmica aí também, né? Você sabe que aquela aplicação tem aquele comportamento, que em determinado período ela tem aquele crescimento de consumo de CPU, de memória ou de disco. Então, a gente já consegue fazer esse ajuste, talvez até de forma dinâmica, aí no momento próximo aí também, tá? Não sei se era mais com relação a isso que você perguntou. Mas aí eu entrei também com a questão do Docker, né? Que o Docker, essa questão de container, né? Ele cresce e diminui dinamicamente lá dentro da estrutura de acordo com o consumo, tá? Então, é basicamente isso. Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Tem uma pessoa que levantou a mão aí. Pode falar, Ilan. Pode abrir o microfone e falar. Fica à vontade. Dá para ouvir aí já, não? Dá, né? Sim. O áudio está ótimo. Então, bom, primeiro, parabenizar, né? Que foi muito legal. E, segundo, perguntar para vocês, uma vez que vocês estão trabalhando praticamente 100 pessoas utilizando, né? Ou seja, você vai no dado, você recupera o dado, transforma o dado e distribui a informação, né? Qual a maior dificuldade assim, que vocês encontraram? Se vocês já pensaram nisso, né? Que as pessoas depois elas vão ter que... Qual a interação, né? O hands-on lá que vai precisar? Acho que teve problemas, assim, a gente teve problemas de várias naturezas, né? Desde problemas da programação, né? De tudo isso, né? Até da busca dos dados, né? Então, o Breno ele ficou muito voltado na busca de dados nas ferramentas da Prodenge e para entregar esses dados, para depois fazer uma programação que calcule, né, a projeção, para depois separar esses dados, para entregar para cada gestor de cada máquina. Então, cada fase teve seu problema, né? Eu posso falar um pouco mais da fase de programação, né? Por exemplo, a gente usou o Python, que eu nunca tinha programado, né? Usamos bibliotecas Java, que eu nunca tinha usado. Então, esses problemas foram, né? Eles foram passados, né? A gente passou por cima deles. E eu creio que agora, nessa próxima fase nossa de utilizar outras métricas, né, como a memória, a CPU, eu acho que nós vamos ter um problema, né, mais um desafio para comparar, né, capacidade, CPU e memória. Nós vamos ter uma dificuldade de unir esses três e definir o ponto que ele está levando, né, essa projeção para perto lá do limiar, né? Se é a memória que está levando, se é a CPU que está levando, né? Sendo que nós vamos olhar os três, né? Nós vamos bater uma foto da partição e a gente tem que entregar um resultado, né, lá para o gestor da máquina. Olha, você tem que ter mais atenção nesse X aqui. Então, eu acho que esse próximo desafio, assim, né, olhando para o lado da programação, eu acho que isso seria um próximo desafio que vai ser bem interessante, né? E inicialmente também, só complementando aqui, né, Cleiton, essa dificuldade diante do volume de informação mesmo que a gente tem, né? Você pega numa ferramenta de monitoramento hoje, você pegar essa métrica que a gente está trabalhando, por exemplo, que é a File System, eu tenho um pooling lá de 5 em 5 minutos. Então, se eu fosse levar toda essa informação da ferramenta de monitoramento para a nossa base, inviabilizaria o projeto nosso, por exemplo. Então, a gente tem que focar naquilo que realmente interessa, que é um ponto que o Sérgio comentou lá no começo. Essa foi uma grande dificuldade que a gente teve de chegar no ponto ideal, né? A gente chegar no dado do jeito que a gente precisava trabalhar ele. Então, foi um ponto que a gente demorou um tempinho para fazer essa extração, consolidar esse dado e levar para a solução. Foi um dos pontos que a gente gastou mais tempo aí, né, Sérgio? Sim.
Inicialmente foi isso, aí depois foram melhorias mesmo em todo o processo, igual eu falei, a gente começou a dividir nos limiares, depois a gente viu que só dividir por limiar não seria interessante, o interessante é entregar o relatório diretamente para a pessoa responsável por aquele determinado recurso. Então foi uma nova demanda, mais um desafio, levar a informação de cada responsável, de cada IC, lá para a solução também, para poder estar conseguindo viabilizar isso. Então, vão surgindo novas necessidades também ao longo aí do projeto. Igual o Cleiton falou, acredito também que quando a gente for entrar com essas outras métricas, né, a mecânica aparentemente parece ser a mesma, né, que é a extração de dados, consolidar e o processamento e a entrega, mas é igual eu falei, cada ambiente tem sua particularidade, cada métrica vai ter a sua restrição, vai ter sua forma de trabalho, porque uma coisa é quando você fala em file system, que é ocupação de disco, né, ocupação de área física. Outra coisa é quando a gente estiver falando de consumo de memória. Uma máquina ela pode chegar ali no momento, está consumindo 80%, 90%, um minuto depois ela já baixou. Ou seja, você utilizou bem o seu recurso, você está utilizando bem o seu recurso. A mesma coisa para a CPU, quer dizer que teve um pico ali de 90%, está ruim? Não, você está utilizando bem, talvez, o seu recurso. Então, você tem que ter uma interpretação um pouco diferente também. Então, esses dificultadores, na hora de trabalhar essas novas métricas também, eu acredito que vai ser um desafio bom aí para frente também. E no final também, né, cruzar toda essa informação, né? Juntar as informações de file system, com CPU, com memória, com eventos de segurança, para chegar uma atuação mais efetiva ali em cima desse ambiente todo. Obrigado aí. Por nada. Bom dia, pessoal. Entrei aqui porque o nosso anfitrião, Flávio, a internet caiu. Então, eu entrei aqui para poder vir junto com ele. A última pergunta aí foi feita pelo Cássius? A última foi do Ilan. Ilan. Ah, tá. Então, nós tivemos aqui, o Danilinho também já respondeu a pergunta do Danilinho também? Então, ok. Então, nós conseguimos responder todas as perguntas. Evento online, sabe como que é, né, gente? Cai a internet, aí entra o plano B. Estou eu aqui, né, para agradecer muito aos nossos palestrantes aí. Flávio está falando que conseguiu entrar. Então, está na hora do Flávio agradecer a todos vocês, né? E eu agradeço muito mesmo, porque é assim, né? Estamos juntos, é a primeira vez que o Prudente está fazendo um evento totalmente online aí. Então, é isso aí. Estamos todos juntos para poder garantir que o funcionamento aconteça. Flávia, a palavra é sua, pode fazer os agradecimentos. Você está no mute? Você está no mute? Tá mudo. Já tinha acionado a Isabel, ela conseguiu entrar rapidinho, mas eu consegui voltar também. Então, em nome da Prodenge, eu gostaria de agradecer a todos que participaram da palestra, agradecimento especial ao Sérgio, ao Neander, ao Breno, ao Cleiton. Estou esquecendo de algum palestrante? Gutenberg. E o Gutenberg. A palestra enriquecedora para todo mundo. E muito mais que isso, a gente está compartilhando conhecimento de dentro da Prodenge, com a Prodenge, com o público externo que nos acompanhou. E faço um convite também, que o Cássio já tinha deixado aqui no chat, que é da próxima palestra, que é um case do Hemominas. Ele já deixou o link aí, às 11 horas, estão todos convidados a acompanhar com a gente também. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigado. Obrigado, até. Muito obrigado, pessoal. Até. Grande abraço a todos aí. Valeu. Obrigado. Parabéns, viu, Flavinho? Parabéns, pessoal. Condução nota Bom 1000. dia. Conteúdo muito enriquecedor. Parabéns. Parabéns, viu? Cooperação, assim, de talentos, juntando os talentos da Prodenge, nós vamos longe. Parabéns aí a todos. Com certeza. Viu? Um abraço, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau, bom dia. Tchau, tchau.
Que susto, Bel. Para a gravação primeiro. Parei.